convidada de hoje tem como missão de vida o transtorno do espectro autista. Através de suas ações, ela auxilia pessoas com espectro e também mães atípicas. A sua vida misturou com essa pauta. Hoje eu estou com ela, Scarlett Neves, mãe de 3 meninas autistas e que está aqui para contar a sua experiência de vida e tudo que tem acontecido, compartilhar com a gente. Scarlett, que prazer, minha querida. Prazer é todo meu, lindona. É Muito uma obrigada. bênção estar aqui falando mais uma vez, né, um pouquinho do nosso universo. Maravilhoso. Muito obrigada por você estar aqui de verdade. Eu que agradeço. Sei que a gente tem muita coisa para conversar e muita coisa para compartilhar com quem está nos assistindo também. Com certeza. Então vamos prosear? Bora lá. Bora prosear, Scarlett. Olha só, quero que você conte um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória de vida mesmo, assim, resumidamente, né? Sim. Porque a Scarlett também, além dessa missão, além das suas ações, existe a Scarlett pessoa e eu quero que você fale um pouquinho sobre Sim. você. Quem Então, é você? toda essa paixão difundiu com a minha maternidade, né? A Scarlett casou muito nova, com 19 anos, e como todo casal novo, almeja muito ser pai e mãe, e a gente, né, numa expectativa muito boa, a gente tentou por 3 anos ser papai e mamãe, nós não conseguimos e descobrimos, então, que eu tinha um problema de ovário e a gente buscou acesso e tratamento. Uhum. Mas infelizmente a gente não teve a eficácia nesse tratamento. Mas então eu entreguei na mão de Deus, falei, na hora certa, se for, vai acontecer. E aconteceu. E aconteceu que veio a Samara, meu primeiro presente. Veio uma gravidez de alto risco, uma pré-eclâmpsia, mas que todos esses momentos que hoje, olhando de cá a minha história, eu vejo que foram fatos marcantes para sempre lembrar com alegria de testemunho mesmo de vida. Uhum. E aí, gente, muito feliz por ter sido mãe de Samara, de repente tive a surpresa da gravidez da Manu. E a gente também curto não... espaço de tempo. Curto espaço, porque foi 2 anos. Uhum. Então, eu tomando todos os métodos bonitinho, Era pra querendo ser. dar essa pauta. Era pra ser. Aí veio a Manu, mesmo me prevenindo, veio a Manu. Quando eu pensei que não, que estava tudo certo, a Samara já tinha o diagnóstico, a Manu já bebezinha, estava grávida da terceira, a Rafinha. E que aí o meu universo literalmente se abriu. O sonho da Scarlett sempre foi de ser mãe. Uhum. E hoje eu falo assim, que a minha maior alegria são minhas filhas. E é por ela essa missão toda, por elas, né? E todas as crianças como ela, e adolescentes e jovens. Porque a Rafa me trouxe uma maternidade um pouco incerta. Com uma gravidez de alto risco, com eclâmpsia mesmo, porque tive a eclâmpsia. Uhum. A Rafa nasceu de 5 meses de gestação. E foram, assim, muitas adrenalinas nessa gravidez. Imagina. E quando a Rafa já estava com 1 ano e 3 meses, a gente teve, então, um diagnóstico precoce. Então, já estava com a Samara diagnosticada com autismo. Na época, a gente falava muito a nomenclatura severo, né? Aham. Hoje a gente fala nível de suporte 3, Uhum. né? A Manu estava no nível de suporte 2, já diagnosticada com 1 ano e 8 meses. E a Rafinha, então, bebezinho prematuro extremo, com fator genético, que as 2 irmãs também eram autistas, Aham. não dava outra, autista, né? Então, a minha maternidade se resumiu nesse presente de Deus mesmo. E quando eu tive as 3 meninas, Renatinha, eu tive muita dificuldade em ter acesso aos atendimentos especializados, em ter a informação. Exatamente, porque o que mais traz sofrimento para uma mãe não é tanto o diagnóstico, mas a falta de informação que esse diagnóstico traz. Eu imagino. Então, assim, é um universo que se abre, mas a gente não sabe para qual caminho trilhar. Uhum. E aquela incerteza se a gente vai ser autossuficiente. E um universo que amedronta, né, Scarlett? Amedronta muito, muito. Amedronta porque você fala, meu Deus, será que esse meu filho vai ser limitado pro resto da vida? Será que vai depender de mim? São tantas perguntas, tantas Sim. dúvidas que surgem. Sim. Né? E uma das perguntas que a gente hoje faz esse acolhimento e esse aconselhamento para as mães, elas querem buscar um denominador. Aonde eu errei? Foi na gravidez? O que aconteceu? E eu falo com ela que é escolha. Um ser muito poderoso te escolheu para ser mãe de uma criança especial. Vamos levar na leveza, porque o diagnóstico, por mais que seja angustiante, ele depois que a gente aceita e olha para a criança sua como ela é libertador. Com é certeza. Muito libertador. Com certeza. Já ouvi várias pessoas falarem essa palavra, libertador. Até adultos, depois que descobrem que estão no espectro e falam, nossa,
foi libertador. Exatamente. E tem sido, eu acho assim que o autismo em si, ele traz várias mudanças e alterações, vai pelas idades, comportamentos, necessidades, mas quando você olha para a pessoa além do espectro, te liberta, porque você vê, é uma criança com as suas limitações, mas é uma criança. Sensacional. Quer brincar, quer pular, Claro. quer sorrir, quer chorar e tá tudo certo. Mas nós precisamos levar a seriedade de estimular essa criança para que ela tenha melhores possibilidades na vida. Maravilhosa, que fala maravilhosa. Scarlett, conta pra gente como é que se deu a ONG Céu Azul? Como é que você é fundadora da ONG? Como é que aconteceu o nascer da ONG? Então, Renatinha, a Rafinha era muito bebezinha, né? E eu tava com as duas meninas, então, já em outras instituições, não era especializado o atendimento. E quando eu tive o diagnóstico, então, da Rafa, o atendimento delas psiquiátrico, que é até hoje no Hospital das Clínicas, eles pediram para que eu fizesse o acompanhamento das 3 meninas lá. Então você tinha que levá-las a Belo Horizonte. A Belo Horizonte. E esse, assim, é uma equipe sensacional. E até hoje é uma equipe, assim, que eu tenho muita gratidão e admiração. Mas para uma mãe atípica, sair de um interior, de Divinópolis para a capital, numa ambulância, que era o transporte que na época eu tive acesso, né? E pegar aí 2 horas de estrada para ir, 2 horas de estrada para voltar. E toda essa condição que ela se encontrava era um sofrimento muito grande e acabava se tornando traumático, né? Então, toda semana eu ia até Belo Horizonte para buscar atendimento para minhas filhas. E eu falei, gente, não pode, a gente não pode aceitar essa realidade. Será que sou só eu, porque tenho 3? Será que tem outras mães? E como a Manu e a Samara já estavam fazendo atendimento em outras instituições, a gente encontrou num pátio algumas mães e fiz essa pergunta. Será que é uma necessidade só da Scarlett? Aí a gente falou, não é. Eu também tenho dificuldade, eu tenho dificuldade ao acesso. O que a gente tem aqui é isso, aquilo. Eu falei, gente, enquanto a gente luta separadamente, a gente tem uma força. Vamos nos unir em prol da causa. Não apenas olhar para o filho, mas entender que o presente podemos melhorar, mas numa projeção do futuro. Porque aí ainda falei com elas assim, hoje as nossas crianças estão pequenas, serão futuros adolescentes e jovens. E o que a gente tem mudado essa realidade? Isso. E aí reunimos, eu lembro direitinho, a nossa primeira reunião foi no Samaritana. Que ano foi? Foi em 2012, a gente se reuniu lá no Salão do Samaritana, eles cederam para nós e conseguimos reunir 96 famílias. Nossa, olha a quantidade de gente. E assim, isso tudo aconteceu com o intuito das mães poderem se ajudar. Então, a gente estava buscando que uma auxiliasse a outra. Uma troca mesmo, uma troca. Exato, de experiência, de experiência. A princípio seria isso, mas quando a gente começou, então, a ONG Céu Azul, a gente viu e falou, gente, é muito mais além. As nossas crianças hoje não têm um atendimento especializado no autismo, que não é uma deficiência, que se você usar uma abordagem X, o efeito cura vai acontecer. Não vai. Então a gente precisa especializar. Muito importante você falar isso. Muito, porque o que a gente vê, até fugindo um pouquinho aqui, Sim. é que hoje em dia existe um comércio muito pesado querendo vender várias metodologias para se ter um autismo curado, né? E são métodos não científicos, É uma gente. condição. É uma condição para o resto da vida. Sim. Mas o que eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, a leveza que o autismo te traz. Por quê? Porque para além do espectro existe uma pessoa, sabe? E o que a gente traz não é a cura para o autismo, é um conforto de vida, né? De olhar para esse ser, por exemplo, a gente está aqui no estúdio, a Manu está ali. A Manu é mais retraída, ela é mais caladinha, mais na dela. Mas se fosse a Rafa estaria mexendo em tudo. Porque é o lado de cada um. Isso é personalidade. Entende? E cada ser é único. Não existe isso. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que te traz essa incerteza, te traz esse conforto que a ONG foi fundada com o intuito de olhar para cada criança do jeito que ela é. Não do jeito que ela deveria ser ou estar, né? O que possibilita um universo, abrir, né? Tirar-se um véu, na verdade. Exatamente, exatamente. Então, Renatinha, em 2012, eu tive essa ajuda também de um primo que veio de São Paulo, que me ajudou na constituição de estatuto, ata, diretoria. Você foi correr atrás. Fui correr atrás de tudo.
Contei com família, amigos, pessoas que nessa caminhada me ajudou a amadurecer, a crescer. Não foram só acertos, teve muitos erros e perdas, mas com elas eu aprendo muito mais do que com as gargalhadas. Acredito. Né? E aí a gente traz hoje, então, uma Scarlett mais madura, pronta para novos aprendizados da vida. Sempre, mas com um coração cheio de esperança. Que o autismo está aqui. Está aqui e nós podemos mudar o agora. O amanhã pertence a Deus. O que foi ontem, a gente já não mexe mais. Né? Não, que lindo, Scarlett. É muito bacana também ver esse seu lado da sua espiritualidade, assim, que você traz essa crença com você, esse otimismo, e eu acho que isso é um diferencial muito grande para que você contribua e acolha essas mães logo de início, assim. Eu sei que você também teve momentos de angústia, mas hoje, como você mesmo pontuou aqui pra gente, é uma Scarlett mais amadurecida, as meninas estão crescendo, estão se desenvolvendo, então tudo é possível, gente, é uma condição e vamos tocar o barco em cima dela, porque dá certo. Dá. Né? A gente vê tanta gente com tanto potencial, que são pessoas autistas. Sim. E aí, assim, todos nós temos, né? Todos nós típicos, temos. Atípicos, enfim. Verdade. E são habilidades, assim, Renatinha, que se hoje a gente observar dentro desse espectro, são habilidades que eles dominam. Então, se, né, igual o Vitor, esse escritor maravilhoso que sempre nos traz muita alegria. É verdade. Ama esse universo dinossauro desde os 3 aninhos, Ele esteve aqui comigo, exatamente. Sim. Então, desde os 3 aninhos, essa fascinação por dinossauros. Esse hiperfoco. Então, importante. se a gente pegar aí, a Rafa tem um hiperfoco em gatos, então sabe tudo de gato. E a gente não pode colocar numa caixinha que é só o nível 1, não. Até a Samara, que é nível 3, aí eu tô falando para todos os níveis 3, que existe o potencial, sim. Hoje a Samara faz desenhos com altas habilidades ali no desenho, né? E com o hiperfoco em raposa. Então, tudo que ela cria, o hiperfoco raposa, né? E aí tem que se usar desse hiperfoco, né? Sempre. Então, é uma das coisas que a gente vem orientando muitas escolas, aos estabelecimentos, né? Porque hoje, chegar num restaurante com um autista, a gente tem que entender que a gente precisa mostrar muitas vezes uma receita daquele prato para diminuir a ansiedade e ele entender ou diminuir essa espera, como será aproximadamente esse sabor. Entende? Não precisa colocar quantidade, por exemplo, de tempero, mas se tem um açafrão, ele sabe que o sabor está mais realçado, mais encorpado. Mas se é um alho, né, e sal, então é um tempero. Então tem que ter esse ingrediente para ele saber, né? Para saber o que se espera. A surpresa para o autista é muito ruim. Exatamente. Né? A gente não faz esse treinamento com restaurante para braille? Com essa acessibilidade para o autista é entender que eles têm essa curiosidade e essa curiosidade gera uma ansiedade. Vamos falar dessa acessibilidade, então, já que você comentou, porque existem vários projetos hoje, né, o colar é um deles, né? A plaquinha de identificação, vários direitos também adquiridos ao longo desse tempo. Ainda falta muito, mas mesmo assim já temos vários passos dados, né? Por favor, comente, por favor. Uma das coisas que a gente tem, inclusive, usado muito na prática são aqueles fones inibidores de ruídos. Gente, o autista ele tem toda a parte sensorial 10 vezes mais. Então ele ouve, ele sente, né? Isso tudo 10 vezes mais. O que eu e você, muitas vezes não estamos atentos ao barulho do interruptor da lâmpada, da luz que está ali naquele ambiente. Se apagarem. E exatamente, eles estão atentos. Então, essa questão sensorial me leva a entender que vários ambientes precisam se adequar. E esse fone inibidor de ruídos, ele possibilita, porque ele diminui esse excesso de estímulo. E aí a gente tem outras questões. Se a gente tem um cordão de identificação do autismo, o quanto isso é importante. Porque, gente, o autista, ele não é sindrômico. Diferente do síndrome de Down. É muito importante a gente bater nessa tecla. É muito. Por quê? A sociedade só vai entender que é um autista quando ele já está em crise. E aí a gente já não tem muito o que ser feito. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Então, eu quero dizer isso para as mamães, que use o cordão sim. Às vezes a criança tem uma dificuldade de estar com ele. Use e coloque uma etiquetinha, sou mãe de um autista. Porque isso atrai olhar de acessibilidade. Eu já muito fui julgada há anos atrás em supermercados, por exemplo, da minhas meninas ter uma crise em supermercados grandes aqui da nossa cidade.
A Samara deu uma crise e passou uma senhora e falou assim, isso é falta de apanhar. Dá uns tapas que conserta. Isso é falta de informação De dessa informação, senhora, né? sim. Exatamente, mas é uma coisa importante, porque Muito. a divulgação agora ela tá mais em evidência, né? Tá Sim. mais alta, as informações. E também o mundo se globalizou, a gente tem a internet, então a gente tem mais acesso às informações, é verdade. Sim. Mas ainda assim é importante a gente divulgar e informar. Muito mesmo, Nath, porque queira ou não, a gente está falando aí de preconceitos e diretamente, às vezes, até o bullying mesmo, cultura, e a gente precisa, enquanto sociedade, se preparar. Com certeza. Porque hoje o autismo pode ser que não esteja na sua casa, mas pode estar na sua loja, pode estar na sua escola, pode estar na sua vida. Está em todo lugar. Uma coisa interessante que eu acho da gente pontuar também, Scarlett, que o autismo não tem cara, né? Você acabou de falar, não são sindrômicos. Não são sindrômicos. Então, qualquer um de nós pode ser um autista. Exatamente. E a gente tem que ter o respeito por todos, né? A gente se respeitar mutuamente. Mas quando você vê que a pessoa tem uma condição mais especial, ainda maior tem que ser aquele respeito por ele, pela família dele que está o acompanhando. Sim, né? Sim. E essa sim, gente, existe até, inclusive, uma das questões que a gente falou numa entrevista mês anterior, é que me perguntaram se, Scarlett, o autismo está na moda? Eu falei, não está na moda. Eu já ouvi essa frase, está na moda falar que autista, o autismo está na moda, é uma modinha e tudo. Não tem nada disso. Não, está na moda aquilo que você aguça e quer pra você. Se tem um vestido na moda, todo mundo quer usar. Mas eu te pergunto, você gostaria de estar dentro do espectro? Te limita muitas das vezes? Acredito que não. Se a gente chegar dentro de uma maternidade agora e perguntar lá para todas as mamães que estão prestes a dar à luz, alguém gostaria de ser presenteado com um ser especial? Tem certeza que não seria assim, né? Então, não estar na moda. O que a gente vem buscando é informação para diminuir o preconceito. Bacana, né? Bacana, é isso mesmo. Perfeita colocação, muito, muito boa. Scarlett, quando uma mamãe começa a perceber alguns sintomas diferentes naquele filho, né? Essa busca pelo diagnóstico, ele é mais difícil, a gente sabe disso, porque ele precisa de várias etapas. Fala um pouquinho sobre esse diagnóstico. Então, Renatinha, hoje a gente está vendo na rede pública um congestionamento muito triste mesmo, porque hoje, com os primeiros meses de vida, é muito nítido para nós entendermos o autismo. Aquela criança na mamada que não olha para a mãezinha, não troca aquele olhar que é muito comum das crianças. E aquela criança que você leva para o colo do padrinho ou do tio, ela chora recusando aquele contato físico. Então, essa criança, ela é autista, Scarlett? Não, mas está tendo sinais de alerta para que a gente possa levar a um pediatra ou um neuropediatra que possa ter um olhar mais crítico e chegar então num diagnóstico precoce. Esse é um dos sonhos da Scarlett, que o Brasil começa a ter diagnósticos precoces. Porque quanto antes a gente começa esse estímulo, melhora as possibilidades por várias condições, né? E que a gente teria que fazer outro podcast para falar disso, né? Mas hoje o que a gente tem no nosso Brasil, infelizmente, é um diagnóstico de 3 a 4 anos, né? Já é tardio, né? Já é tardio, porque assim, a gente poderia pegar muita coisa com 2 aninhos, 1 aninho, seria sensacional. E uma superlotação no serviço do SUS. Então, o neuro que atende ali no SUS, ele tem tanta grande demanda que ele não consegue, muitas das vezes, no meio dessa multidão, dar um diagnóstico precoce. E aí dificulta. Porque essa busca incessante, esse sofrimento dessa mãe sem entender o que o filho tem, ela já percebeu que o filho é diferente, mas não consegue. E é aquilo que você disse, são sinais, porque não existe receita de bolo também. Não existe. Não existe. E a gente pode se esbarrar por várias questões. Tem médicos que preferem que um neuropsicólogo avalie, tem médico que prefere que uma equipe multidisciplinar avalie. Então, assim, cada um tem sua forma de trabalhar. Verdade. Né? O mais importante é que alguém que esteja vendo o nosso vídeo aqui agora, tem alguns sinais de autismo, não tenha medo. Leve para um profissional de saúde avaliar. Porque quanto antes, melhor. Procure saber o que está acontecendo. Exatamente. Né? É verdade, porque às vezes a insegurança fala, não vou esperar mais um pouco, porque tem criança que fala mais tarde mesmo, tem, e pior que tem, né? E às vezes não é exatamente aquilo.
tem uma coisinha a mais e que merece mais atenção, né? Exatamente. Então, realmente tem que levar as crianças e o seu sonho podia ser realmente muito realizado, porque eu ia adorar também. Eu também. Acho que todos nós, né? Acho que todos nós. Scarlett, eu sei que o seu empenho de auxiliar essas pessoas, essas mães principalmente, é tão grande que dentro dos serviços que vocês oferecem na ONG Céu Azul, quantas crianças estão sendo assistidas hoje na ONG, Scarlett? Hoje em Divinópolis nós temos uma média de 78 crianças, né? Lembrando que esse cadastro ele é renovado anualmente. Então, toda criança que passa em 2023, ela precisa renovar para 2024, continuar. A gente fez isso dessa forma, gente, há mais ou menos uns 8 anos atrás, para que a gente consiga entender que às vezes a criança está na instituição X, mas quer estar na Y e Z, para entender que tem alguém lá na fila de espera que não tem nada. Então, a ONG tem essa preocupação. Então, hoje em Divinópolis, nós temos 78 famílias assistidas, que desde um atendimento e estimulação da equipe multidisciplinar, elas recebem também apoio jurídico, consultas médicas, nutricionista, acolhimento, acompanhamento de caso. A gente está fazendo uma intervenção muito bacana dentro das escolas, postos de saúde, locais estratégicos mesmo. Essa toda dinâmica em Divinópolis. Já estamos em outras cidades, né? Agora, recentemente, inauguramos a nossa primeira filial em São Gonçalo do Pará, com mais 2 propostas aí. Então, em São Gonçalo, nós temos uma média de 83 famílias. Né? Hoje, é muita gente. É muita gente. Seria muita gente. Exatamente. Uma segunda filial que já está quase finalizando todo o processo é Santo Antônio do Monte, que tem 128 famílias. Já pré-cadastradas. Já estão cadastradas, certo, aguardando apenas a filial ser consolidada. Scarlett, dentre os serviços que vocês oferecem lá na ONG, que são vários, né? Inclusive, a maioria dos profissionais são voluntários, não são? Sim. Hoje em Divinópolis, sim. Eu posso dizer que 90% são voluntários. E a ONG também vive de doações, né? É importante a gente colocar isso, frisar isso, assim. Sim. É bom a gente ter esse espaço para poder esclarecer melhor a população. A gente recebeu, sim, recurso público, né? Mas vem uma verba, ela vem carimbada, gente. A gente recebeu os primeiros 10 mil reais no ano passado. Então, esse valor, ele vem carimbado com o que você pode gastar. Então, a gente gastou lá com material de limpeza, na época, papelaria. Se faltou um açúcar na cozinha, um café ou um leite, a gente não poderia comprar. Então, para outros setores, a gente depende de doação. A gente depende de doação. Muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, recebeu 10 mil e tal, não precisa de ajuda. Não, gente, precisa. Com certeza. Precisa e muito. Hoje, para uma instituição com 78 crianças, a média de valores para se captar é muito alta. Quais os serviços que vocês oferecem na sede aqui em Divinópolis? Hoje nós estamos com psicólogo infantil, psicólogo familiar, nós estamos com fisioterapia, educação física, psicopedagogo, pedagogo, arte-terapia, aulas teatrais, que a tia Ruth lidera essa parte muito bem, né? A parte cultural assim, é sensacional. E aí tem os 2 médicos, o neurologista e a nutricionista. Fora isso, gente, tem assim muitos amigos, parceiros que fazem o aconselhamento jurídico, né, para que as famílias tenham norte e venha garantir o direito dessa criança. Então, a gente conta com muitos parceiros, mas muitos. É importante frisar isso, que são colaboradores, né? Esses médicos não estão ali dentro da ONG 24 horas trabalhando ali, não é isso, né? Não, exatamente. A gente trabalha sempre com a dinâmica de agendamento de agenda, né? Então, assim, tem criança, por exemplo, que hoje não está mais frequentando presencialmente dentro da ONG. Mas a gente vai para consulta domiciliar, em caso muito específico, gente. Porque o intuito é tirar essa criança de dentro de casa e trazer para o mundo, né? Porque é mais ou menos assim, você não cria uma bolha para que ela não tenha contato com o mundo, muito contrário. Você prepara ela para o contato com o mundo. Inserir nesse mundão de Deus aqui. Exatamente. Então, assim, a gente entende... Prepará-lo para o mundo. Exatamente. O processo, ele é lento, mas é muito necessário. Porque nós, mães, nós não somos imortais. Nós precisamos... Não somos. E aí, pegando um gancho da necessidade, Renatinha, hoje a ONG faz um atendimento psicológico para as mães. Isso, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho isso tão diferencial, tão importante. É fundamental. Eu acho que tanto o apoio psicológico, como também troca de vivência. E essa troca de vivência, ela nada mais é que fortalecer essas mães. Porque não adianta a gente estimular a criança
se a mãe não sabe lidar no dia a dia com o seu filho. Porque o tempo que ele está ali é muito pequeno, muito pouco. Né? Se nós formos pensar no todo. Muito pouco. É ali no dia a dia de casa que ele vai ser mais estimulado. Exatamente. Que ele vai ser mais... Então, assim, todas as mães que estão ali, sempre quando às vezes eu estou numa reunião ou outra, elas param e falam, Scarlett, eu preciso conversar com você. Na verdade, ela quer fazer uma troca de mãe para mãe. Sim. E aí a gente conversa muito, principalmente sobre comportamentos. Então eu falo muito com as mães, gente, a gente precisa ser coterapeutas, dar continuidade o que os terapeutas estimulam. Então o psicólogo hoje, ele tem uma média de 40, 50 ou até 1 hora de estimulação com essa criança. Mas o ideal seria o quê? As 40 horas semanais. Gente, 40 horas semanais para uma criança é sufocante. Fala sério. Coisa, não dá. Vamos colocar, se a gente tivesse que ir para academia ou fazer qualquer outro estímulo, fora de casa, 40 horas... Para uma criança hipersensível ainda? Que já vai frequentar a escola. Então, pensa, seria assim, tempo integral fora de casa. Não dá. Né? Então, não dá para ser Não é a assim. realidade. Então, é aí que entra os pais, é aí que entra a informação, aí que é tirar daquele escudo que você tem que dar conta de tudo, mas você tem que estar bem para poder estimular seu filho. Verdade. E aí essa preocupação nossa, porque além de presidente da ONG, eu sou mãe. Eu vivo experiência todos os dias, eu vivo intercorrência todos os dias. Faço questão de ir nas escolas das minhas filhas. Ser, gente, cooperadora das escolas, não seja inimiga. Seja cooperadora das escolas, né? Então, assim, onde existe uma falha, em que eu posso ajudar? Quanto mais colaboração, melhor. Melhor. Existe uma frase, Renatinha, que eu levo para minha vida. Aonde mais dói em você, coloca mais amor. É porque tá colocando um pouquinho, coloca mais muito amor. Boa. Porque muito boa esse ódio, essa raiva, ela flexiona diante do amor. Porque o sentimento mais forte que nós, seres humanos, podemos carregar é o amor. Sem dúvida. É o amor. Então tá difícil, o filho tá difícil, ame mais. O marido tá difícil, ame mais. É o amor. É uma prova de fogo, né? Vamos falar a verdade. A verdade. Mas é um exercício que se faz também, não é da hora para outra, né? Não. De uma hora para outra, não é? Não é. De verdade. Mas se precisa colocar um ingrediente aí no autismo, seria o amor. Scarlett, eu quero que você fale pra gente o @, da ONG, pra gente colocar, para que as pessoas possam cooperar, doar, visitar, né? Porque assim, é um espaço, gente, eu conheço muito bem a ONG, é um espaço onde vale a pena você fazer uma visita, você vai se tocar também, sabe? É interessante a gente conhecer outros universos que às vezes, como você disse, às vezes não tá na sua casa, não tá na sua família, mas pode acontecer de vir. Então é interessante a gente quebrar esse preconceito também, porque são pessoas como nós mesmos, então a gente tem que ter essa troca, né? Sim. E a sociedade precisa interagir um pouco mais, né, com essas instituições, porque aí sim eu vou conhecer, eu vou saber para onde que eu estou doando, o que nós vamos fazer ali, o que vai acontecer, né? Eu acho que é interessante a gente dar essa chamada aí pro pessoal vir conhecer a ONG. Fala pra gente o @. Muito interessante. Ó, gente, o nosso Instagram, eu falo que ele é uma prestação de conta muito transparente, que até nos stories, todo dia, a gente metralha lá tudo que a gente faz, né? Então é @CéuAzulAutismo, tá? Nosso YouTube é ONG Céu Azul com 2L no final, no YouTube. E o nosso telefone de contato para você agendar e fazer aquela visitinha abençoada é 3791736154. Lá você vai falar com a Gabi ou com a Tamires para agendar seu horário. Vai ser uma bênção te receber e você conhecer um pouco mais do nosso universo. Ai, maravilhoso. É importante mesmo você pontuar isso aí, que é a questão do horário. Porque às vezes todos os profissionais estão ocupados, não tem como te atender naquele momento para que você conheça o espaço. Então, sendo organizado, tudo dá certo. Tudo dá certo. E até porque, Renatinha, a preocupação de agendar uma visita é porque para as crianças atípicas é difícil. É difícil entender que alguém diferente está num espaço diferente, que eu estou ali para ser estimulado. Sim. Então, naquele momento, geralmente a gente gosta que essas visitas aconteçam na quarta-feira, porque eu tenho mais flexibilidade de agenda, às vezes eu posso estar em Divinópolis para poder receber essa visita, né? É muito bom, gente, é muito bom. Maravilhoso, nossa. Eu quero que você fale, que você faça o corte e o close dentro desse universo autista para mim. Primeiro eu quero um corte, alguma coisa que você não gosta, que tenha acontecido ou que acontece. Por favor. O meu corte hoje vai para o bullying, para os adolescentes que estão nas escolas de inclusão e que sofrem direto e indiretamente todo tipo de falta de acessibilidade. E quero dizer aqui nesse corte também que se um adolescente pratica bullying com outro adolescente, a responsabilidade é de nós, pais, não educar nossos filhos para receber o diferente. Perfeito.
Gostei muito do seu corte, concordo. Assina embaixo. Assina embaixo. É dentro de casa mesmo que a gente... o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta, né? Ele arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Perfeitamente. Vamos pro close? Uau! Me dá um close, uma coisa que você queira enaltecer, colocar aqui no palco, no holofote, destacar. Uau! Então, meu close vai, não existe limites, existe habilidades. Então, dentro dessas habilidades, eu vou trabalhar com ele. Seja nível 3, seja nível 2, nível 1, não importa. Porque eu sou prova viva. Um nível 3, ele pode se tornar verbal, independente da sua idade. Então, bora treinar as habilidades e fortalecer. Porque o limite é o céu. Bora lá. Que lindo! Amei esse Amo close! demais. Maravilhoso! Scarlett, você contou pra gente que a ONG, ela é um trabalho voluntário, que ela recebe doações e verbas às vezes também, né, destinadas para determinadas coisas, mas essas doações, ela vem da sociedade, né, das empresas, das pessoas que precisam de se motivar e de engajar na causa. Eu queria que você falasse ali para as pessoas qual que é o Pix, como é que uma pessoa, por exemplo, que não pode destinar seu tempo, a sua mão de obra, vamos dizer assim, né, mas pode contribuir financeiramente, ou uma empresa que tem algum produto, um material, né, gente, tem tantas opções, tantas formas para que a gente possa colaborar. Verdade, então, fala pra Renatinha. gente. Olha, claro. Então, gente, assim, a doação, ela sempre chega na hora certa, né? Então, deixa Deus te usar. A nossa chave Pix é o CNPJ da instituição, que é o 03 496 980 1000 ao contrário 53. O nome fantasia é Renascer. Assim que você fizer a transição, aparece lá, Centro Especializado Unidos pelo Autismo, tá? Às vezes a pessoa fala, Scarlett, eu não quero mandar o dinheiro, né? Mas você pode doar, por exemplo, roupas, sapatos, cesta básica, um material de limpeza, enfim. Que Deus tocar no seu coração, né, será bem-vindo e será transformado em bênção. Seja dentro da Céu Azul ou para as famílias da Céu Azul. Maravilhoso. Pronto, tá dado o recado. Uau! Né? Prontíssimo. E agora nós vamos partir, sabe pra quê, gente? Pro nosso brinde, para esse momento tão especial, pra gente selar essa prosa maravilhosa. Como eu já te disse anteriormente, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. É um assunto de muito interesse meu também e quero te agradecer demais. Assim, tô até emocionada. Eu fico emocionada com a sua presença porque a sua contribuição, a sua verdade, a sua missão, a sua entrega, ela emociona. Olha, Renatinha, eu falo que a sua vida, para mim, enquanto pessoa, é um presente de Deus, literalmente. E aí eu tenho que segurar um pouquinho, porque quando você chegou na ONG há mais ou menos uns 11 anos atrás, né? Não vamos falar de datas não, senão deixa a gente um pouquinho mais assim, né? É, verdade. Uns 11 anos atrás, mais ou menos. Porque eu conheço, gente, eu trabalho de perto, eu acompanho a ONG, mas eu já estava doida para trazer a Scarlett aqui, pra gente trazer para vocês também tudo que acontece lá. Sim, gente. E assim, foi um presente que foi numa época que eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou dar conta, né? A gente precisa só de voluntário. E aí veio a Renatinha, me trouxe o OP. Eu falo que ela é o sol que aquece o nosso céu, literalmente. Não, você vai me emocionar, eu quero te emocionar, você vai me emocionar. Ah, claro, olha, embaixadora da ONG Céu Azul, nosso sol, né, no nosso céu, porque assim, ela veio com um presente e é um presente de Deus em nossas vidas. Não, vocês também são um presente pra mim, você sabe disso. Gratidão. Você, as meninas, Amém. a ONG, tudo. Amém, lindona. Então vamos fazer o nosso brinde? Vambora. Delícia! Olha só, vamos ver qual foi a uva que eu escolhi pra você? Olha Não. aqui. Vamos lá, eu escolhi para você, para a gente brindar, a uva Chardonnay, que é uma uva branca, de origem francesa, mas é uma uva que ela é chamada de a mais tinta das brancas. Por quê? Porque ela traz consigo um paladar, assim, ela tem corpo, ela traz um pouquinho mais de peso na boca. É uma uva branca, mas que não é tão levinha, não. No aroma também ela é muito rica e ela tem um grande poder de adaptação. Ela é cultivada em vários lugares diferentes. Então, ela pode ser cultivada no frio, no calor, num território mais áspero, num território mais úmido, enfim, ela é fácil, então ela é muito cultivada. E essa adaptabilidade dela é o que me fez linkar esse vinho, essa uva a você, porque você usa esse seu poder de adaptação que você teve com as suas filhas, com a sua experiência de vida e leva isso para as outras mães, para as outras pessoas, para que elas possam se adaptar às condições que lhe foi dada e fazer com que ela tenha qualidade de vida da mesma forma, desenvolver, ter qualidade, ter independência, enfim,
fazer do céu o limite. Amém. Então, vamos pegar nosso vinho para ver se tá sim. gostoso? Vamos brindar? Vamos. Então, parabéns mais uma vez, que você tenha muito, muito sucesso na sua vida pessoal, Amém. na sua vida profissional, porque eu sei que isso você encara como uma profissão e você tem essa profissão. Sim. Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigada, Amém. muito sucesso Eu que agradeço. aos autistas e as possibilidades. Amém. Saúde. Vamos ver se tá gostoso? Delícia. Nossa, tá gostosinho, hein? Tá, maravilhosa. Então, mais um brinde. E nós vamos ficando por aqui. Áudio prosa, claro! Claro. Nós vamos ficando por aqui, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Gratidão. Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.